Bem-vindo ao programa de planejamento financeiro. O grande objetivo desse programa é poder ajudar as pessoas a se planejarem financeiramente melhor, conseguir construir riqueza de forma consistente, para que se perpetue ao longo da vida e das novas gerações. Então, você que está preocupado com o desenvolvimento do seu planejamento financeiro, você está no lugar certo. Inclusive, se você acabou de entrar, dê um like aí nesse vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante para você, vai ajudar a transformar a maneira como você pensa sobre a sua relação com as suas finanças pessoais. O tema relacionado a finanças pessoais ele é super abrangente, a gente vai lidar aqui com diversos tópicos. Então, se você tiver interesse em conhecer cada vez mais sobre planejamento financeiro, se inscreva aí no nosso canal, no canal Caio Henrique Cunha, Planejador Financeiro. O objetivo é, nesses vídeos, trazer muito conteúdo, muita informação relacionada ao mercado financeiro, à organização de finanças, às bases comportamentais, sucessão, planejamento sucessório, planejamento tributário, todos esses temas que são correlatos ao planejamento financeiro. Esse primeiro vídeo, ele é um vídeo onde a gente vai falar algumas coisas relacionadas à parte de organização de orçamento. Mas antes da gente falar sobre esse tema, quero explicar um pouquinho sobre esse programa. Esse programa não vai ter um cronograma específico, até porque existem diversos tipos de temas correlatos e várias maneiras de se pensar sobre planejamento financeiro. O que a gente vai dividir com treinamentos um pouco mais básicos, intermediários e avançados. Aí dentro de cada um desses tópicos, a gente vai trazer a informação relacionada a isso. E eu estou muito grato pela oportunidade de estar falando com você, de estar prendendo a tua atenção para que você consiga se desenvolver financeiramente. Então, para iniciar, a gente primeiro precisa entender um pouquinho sobre o comportamento do nosso orçamento. A base do nosso orçamento, ela está no nosso poder de compra, né? O poder de compra, ele está baseado no quanto nós temos de renda. Então, muitos economistas dizem que a sua restrição orçamentária é igual à sua renda. Ou seja, você só consegue gastar aquilo que você recebe. Então, lógico, esse é um pensamento racional, e a gente às vezes se distancia um pouco da racionalidade, e aí quando a gente tem esse distanciamento da maneira racional de se pensar, a gente acaba tendo alguns vieses comportamentais que podem atrapalhar mesmo o desenvolvimento da nossa riqueza ao longo da nossa vida. Então, muitas das informações que eu vou trazer para vocês têm a ver com pensamentos econômicos baseado na racionalidade. Então, a hipótese número 1 aqui de todo o treinamento é que a gente vai falar muito do comportamento racional do consumidor e também do investidor. E também nós vamos falar um pouquinho sobre esses vieses comportamentais que atrapalham um pouco o nosso desenvolvimento como indivíduo no nosso planejamento financeiro. Então, como hoje nós vamos falar sobre orçamento, o orçamento nada mais é do que aquilo que a gente interage, daquilo que a gente acha útil, que está direcionado ao consumo. O consumo ele existe para que nós possamos nos manter fisiologicamente bem, mas mais do que isso, o consumo também ele existe para que mentalmente a gente esteja em equilíbrio. Existem duas classes fundamentais dentro do nosso orçamento: a parte de consumo de bens e a parte de consumo de serviços. Bens é tudo aquilo que a gente consegue tangibilizar
porque nós conseguimos ver, e dentro dos bens e dos serviços também, nós temos uma divisão entre bens e serviços duráveis, ou seja, aqueles bens que nós mantemos ao longo de muito tempo, ou serviços que nós mantemos por muito tempo, então que duram ao longo da nossa vida. A gente tem a classe dos semiduráveis, tanto bens quanto serviços. Então, bens que são semiduráveis são aqueles que têm uma durabilidade um pouco menor do que os duráveis, e os bens e serviços não duráveis são aqueles que nos proporcionam prazer imediato ao consumir, mas que eles não se mantêm por muito tempo. Então, quais são esses bens e serviços não duráveis e que nós interagimos no nosso dia a dia? Um bem que não é durável é aquele bem que a gente se satisfaz naquele determinado momento e que depois nós não temos mais a satisfação. Então, no caso do alimento, das bebidas, são bens não duráveis, porque a gente come, a gente toma o café da manhã, a gente come um lanche no meio da manhã, uma maçã, uma banana, depois nós almoçamos. Então, assim, na hora da refeição, nós temos aquela satisfação, aquele prazer, mas que depois que a gente se satisfez, a gente para de comer. Então, a gente tem basicamente três refeições no dia, algumas pessoas têm 4 refeições ou até 5 refeições, dependendo do cardápio nutricional de cada um, mas tudo que for alimento e bebida estão classificados como bens não duráveis. Serviços que não são duráveis também, que nos proporcionam um prazer imediato. Por exemplo, uma consulta médica que a gente faça porque a gente tem algum problema de saúde naquele momento. Essa consulta ela pode ser classificada no nosso orçamento como não durável, porque a gente tem uma determinada doença, a gente trata dessa doença, depois a gente não tem mais essa doença. Então, não quer dizer que o serviço de atendimento médico ele seja, na sua maioria, não durável. Pelo contrário, existem serviços, até médicos, que são duráveis e até semiduráveis. Por exemplo, um psiquiatra ou um psicólogo que atende uma determinada pessoa, essa pessoa faz diversas consultas ao longo de muitos anos, nesse caso é classificado como um serviço durável. Então, para cada um, existe uma tratativa dentro de serviços, principalmente. Já os bens não têm tanto essa característica, porque o bem ele tem uma característica de amortização, de perda de valor, porque ele vai se deteriorando conforme for passando o tempo. Então, por exemplo, vestuário, ele entra como semi-durável. Uma camisa, por exemplo, bem cuidada, ela tem uma duração maior do que uma camisa que não seja tão bem cuidada. Então, também existem essas variações, mas na grande maioria, para que não existam tantas variáveis no caso de bens, o caso de vestuário entra na classificação de semidurável. E o durável são aqueles bens que têm um grau de permanência na nossa vida, um grau de satisfação que dura por mais tempo. Então, por exemplo, um carro. Um carro é um bem durável. Por quê? Porque o usufruto desse carro ele se perpetua por mais de 2, 3, 4, 5 ou até 10 anos usando o mesmo bem. Você tem a satisfação de dirigir aquele carro
ok, e essa satisfação, ela certamente vai durar por mais tempo, porque você sabe que você tem aquele veículo que faz parte, inclusive, do seu patrimônio, então ele tem uma satisfação que não existe apenas quando eu estou dirigindo o carro, mas existe uma satisfação de pertencimento, né, daquele veículo pertencer a nós. Então, quando vocês forem organizar o orçamento, eu primeiro indico vocês fazerem uma análise um pouco mais de contexto de tudo que vocês gastam, classificando nesses 3 grandes grupos: bens e serviços não duráveis, bens e serviços semiduráveis e bens e serviços duráveis. Outra metodologia super usual, que é mais conhecida com relação ao orçamento, é você organizar o seu orçamento através de divisões de despesas fixas, as despesas temporárias, e você conseguir classificar, né, dentro das despesas fixas, o que são despesas que são meio que obrigatórias, como, por exemplo, água, luz, condomínio, pode ser, por exemplo, empregada, são despesas que estão ali, né, todos os dias na vida de você, mas também tem aquelas outras despesas que, apesar delas terem uma facilidade de você reduzi-las, né, que são, por exemplo, despesas fixas, né, com lazer. Então, poxa, eu gasto com restaurante X reais todos os meses. Então, as pessoas que têm essa organização nos gastos com relação ao lazer, elas podem até mesmo classificar essas despesas como despesas fixas. Esse tipo de despesa, principalmente despesas relacionadas ao lazer, que não entra só, única e exclusivamente, os restaurantes, né? Existem muitas outras despesas de lazer, como, por exemplo, viagens. A viagem ela entra como lazer, idas a parques, museus, cinemas, shopping, compras, etc., elas também entram como lazer. Essas despesas de lazer, ela tem uma maneira fácil de se controlar. Afinal de contas, é só você deixar de fazer aquilo que, lógico, te dá muito prazer, para você reduzir a sua despesa, caso o seu problema seja orçamento. Então, quando você tem duas ferramentas ou 2 metodologias trabalhando para você, para que você tenha uma visão um pouquinho mais sistemática sobre planejamento financeiro, fica muito fácil você encarar a realidade orçamentária e ir no cerne de um problema que você tenha, ou até mesmo uma compreensão melhor do seu orçamento, para você tomar determinadas decisões financeiras, como investir em alguma coisa, ou então até mesmo, dependendo do seu nível de renda, ser muito maior do que seu nível de gasto, e você poder interpretar se encaixa, às vezes, um veículo um pouco melhor, de luxo, na tua vida. Então, a organização de orçamento, ela vem para os 2 lados, né? Tanto para você reduzir os gastos, que na maioria dos casos você precisa organizar o orçamento para isso, mas também a organização do orçamento, ela vem para você entender se você pode incluir mais gastos ou mais investimentos dentro do seu orçamento. Então, hoje eu quis conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de orçamento, só para finalizar. Como a gente está falando de algo muito técnico, eu vou compartilhar
aqui com vocês uma ideia de como vocês poderiam montar essas duas planilhas. Vocês podem usar diversas formas para organizar o orçamento. As formas mais comuns é você organizar numa planilha, por exemplo, em Excel ou no Numbers, ou então até mesmo num caderno, que são as maneiras mais usuais de você organizar orçamento, mas você também pode utilizar outras ferramentas que já existem aí no mercado para você poder organizar o seu orçamento. Eu vou só compartilhar com vocês, dentro de um quadro branco mesmo, eu vou desenhar aqui para vocês como vocês poderiam organizar o orçamento. Então, no caso de uma visão mais econômica de orçamento, a gente pode fazer 4 retângulos, 3 retângulos que vocês colocariam, classificariam como não duráveis, semi-duráveis, duráveis. E dentro dos quadrantes, vocês podem dividir em 2 quadrinhos, né? Colocar aqui serviços e bens. Só repetindo aqui, serviços, bens. Serviços, bens. Ok? Então, essa forma é a visão econômica de orçamento. Tá? A segunda visão é a visão mais contábil, né? Vamos pôr aqui como visão contábil de orçamento, que aí é classificando as despesas fixas, despesas temporárias. Aí dentro aqui de despesas fixas, você pode ter o lazer, por exemplo, necessidades básicas de cada um, né? Saúde. Dentro das despesas temporárias, né? Por exemplo, educação, apesar, né, da gente ter esse gasto e a gente às vezes acha que é permanente, na verdade, uma hora você vai se formar, se estiver gastando para você, agora se estiver gastando para um filho, por exemplo, ele também vai se formar. Então, ele entra como despesa temporária. Tá? Os financiamentos entram como despesas temporárias, né? Apesar de você estar financiando um bem, que um bem é um investimento, como tem muitos juros, e a gente não separar o que você paga de juros, que entraria como despesa, e o que realmente amortiza, a gente joga as despesas temporárias, mas para que você tenha uma visão de fluxo mesmo, de receitas, né, versus despesas. E aí, dentro dessa visão de orçamento, é importante você colocar aqui as suas receitas também, por exemplo, salário, distribuição de lucros, aluguéis, caso vocês tenham. Então, você joga, né, as receitas, e aí depois, no final, aqui, você soma tudo, né, um menos o outro, né, faz a receita menos despesa. Tá? Quando existe um saldo positivo, ele vai ser igual a poupança. Tá? Então, receita menos despesas, para finalizar aqui, ele é a sua poupança e é o seu delta gerador de
riqueza ao longo da vida, que mais para frente a gente vai falar. Então, hoje, eu só queria concluir com vocês essa visão de orçamento, que ela é muito importante para que vocês consigam iniciar um planejamento de construção de riqueza, tá bom? Aqui é uma visão bem básica, esse é um treinamento um pouco mais básico, mas ele é muito importante para você compreender melhor. Muitas das dúvidas que sempre me perguntam, Caio, eu preciso ter esse controle orçamentário mensalmente ou diariamente? Bom, tudo vai depender de como você, em que estágio você está, certo? Então, por exemplo, se você nunca fez um controle orçamentário, o primeiro passo é você fazer uma vez. Porque, assim, é como se você for fazer uma maratona, né? Se você for fazer uma maratona, você precisa se preparar para fazer essa maratona. Então, você não consegue correr lá 42, 43 quilômetros de uma única vez. Você vai precisar ir se treinando, né? Você precisa se preparar para aquilo. Você precisa fazer um treinamento contínuo para que você consiga correr, né, essa maratona. Então, se você nunca fez o seu orçamento, faça a primeira vez esse orçamento com essas duas visões para você se sentir como que você quanto tempo você perdeu, como você se sentiu quando você concluiu o seu orçamento, sentiu bem, não se sentiu bem. Compartilha comigo o seu sentimento, compartilha com a turma também como que foi esse seu sentimento quando você conclui o seu orçamento, tá?